Olá, meus caros paripatéticos. Depois de um tempo estou fazendo um novo vídeo, seguindo aí algumas sugestões de amigos. Então estou fazendo esse formato retangular, porque segundo eles, o formato que eu gravava os meus vídeos é ruim para visualização. É, os outros dois pontos que eles reclamam bastante é o tempo dos meus vídeos, mas infelizmente, como filósofo e psicólogo, eu tenho uma leve tendência, mais como filósofo do que psicólogo, eu tenho uma leve tendência a ser prolixo. Mas na verdade não é prolixidade, é que eu construo o meu pensamento dialeticamente. E não são todas as pessoas que têm esse costume, né? Então, esse ponto, infelizmente, meus vídeos são relativamente longos para os padrões do YouTube e da internet. Mas essa não é uma grande preocupação, porque a minha preocupação é passar algum tipo de reflexão, gerar algum tipo de reflexão que realmente seja transformadora e não meramente um conceito supérfluo e falacioso que leve ao erro ou à superficialidade, certo? O terceiro é que, paralelo à minha prolixidade, eles falam que eu paro muito tempo para fumar. Mas isso também faz parte aí de algumas características minhas, e como bom neurótico que tem algumas fixações na fase oral, faz parte aí a questão do cigarro, né? Diferente do Olavo de Carvalho, que acredita que o cigarro não faz mal à saúde e que isso tudo é uma conspiração da indústria e da medicina, eu reconheço os males do cigarro, mas estamos aí. Então vamos começar. O tema de hoje é um tema. Eu não sei se existe um tema específico, então eu não vou dar um tema, mas eu gostaria de fazer um link entre alguns filósofos e a psicanálise acerca de alguns conceitos é, que permeiam a nossa vida hoje em dia e que está estritamente ligado com questões socioantropológicas e a forma como o ser humano, como foi construído o pensamento humano acerca principalmente aí em torno da felicidade, né? E como que isso se repercute na contemporaneidade, no que tange ao alcance dessa felicidade, como também as psicopatologias ou os transtornos ou a angústia contemporânea, né? Para isso eu vou me utilizar principalmente de dois filósofos gregos, porque eu gosto muito, eu acho que falta, precisamos resgatar, né, do mesmo modo que o Lacan fez um movimento do retorno ao Freud, e eu não pretensiosamente querendo me comprar o Lacan, mas eu acredito que falta nós nos voltarmos aos à filosofia grega, à antiguidade. A gente está muito mais habituado à filosofia moderna, contemporânea, né? E, e a gente precisa resgatar um pouco da simplicidade linda da filosofia grega, que não era simples, né? Apesar de ser linda, né? Antes de conceitualizar essa questão da felicidade, do mérito, da conquista, eu gostaria de colocar um conceito grego que é bem interessante, que que é acerca do amor, né? Da palavra amor, do conceito amor. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando da falácia do amor, segundo Schopenhauer, e brincando um pouco com Freud, mas não é nesse aspecto de amor, né? Na Grécia Antiga, diferente dos dias de hoje, já vou acender meu cigarro. Na Grécia Antiga existiam algumas palavras para o amor. O amor era mais, esse afeto, amor, ele era um pouco mais desmembrado, né? Hoje em dia as línguas elas fecham
tudo num pacote, vários tipos de afetos num pacote chamado amor, que na Grécia Antiga não era assim, diferente do grego atual, do grego contemporâneo, que utiliza só basicamente uma palavra para amor. Na Grécia Antiga existiam algumas palavras. Se você pesquisar na internet, inclusive, você vai ver até 7, 8 palavras diferentes para vários aspectos do amor, né? Mas basicamente, filosoficamente, o que nos interessa são aí 4 conceitos, né? Então, o que seriam tipos de amor? O primeiro tipo de amor seria o amor traduzido como eros, né? Que é o amor sexual, o amor carnal. O segundo tipo seria o amor fílio, né? Então, enquanto eros quer dizer desejo, quer dizer sexualidade, né? Quer dizer tesão, filho quer dizer amizade, né? Mas filho, diferente do conceito de amizade contemporâneo, ele estava dentro de um aspecto de amor. Então é aquele amor que eu tenho pelos meus amigos, não é a amizade simplesmente. Não é você ter relações de amizade. Filho é o afeto que acompanha a amizade, né? Então é o amor que eu sinto por aqueles que eu tomo por amizade, né? Depois, então, Eros é o amor do objeto de desejo, do prazer, né? O amor instinto sexual. O filho já é o amor amigo, o amor da amizade. O terceiro tipo é o amor storge, que é o amor familiar, o amor conjugal, é aquilo que hoje a gente chama de fraternidade, né? É o amor fraterno. Então, basicamente, existem esses 3 tipos. O Aristóteles ele vai até classificar que as pessoas normais elas desenvolvem ao longo de sua vida esses 3 tipos de amor, né? Mas que esses 3 tipos de amor eles não levam à felicidade, porque eles são formas de amor que agora pode ser que eu até tenha me utilizar um pouco de Nietzsche, mas que são formas de amor que escravizam o homem. O, tem numa obra muito interessante aliás, todas as obras do Aristóteles são extremamente interessantes, mas tem uma obra específica de Aristóteles que ele vai falar muito sobre a felicidade. Essa obra chama-se Ética a Nicômaco, né? E nessa obra, então, ele vai dizer que esses 3 tipos de amores, eles permeiam ao longo da vida do ser humano, mas que somente através de um processo, que eu vou falar daqui a pouco, atinge-se a verdadeira felicidade, que é por meio de um quarto tipo de amor, que seria a ágape, né? Que depois, né, por meio de Agostinho, de Hipona e Tomás de Aquino, né? Esse ágape se foi traduzido, foi transmutado como um amor espiritual. Mas originalmente o conceito socrático, o conceito grego, não seria necessariamente um amor espiritual, um amor divino, né? Mas é um amor despretensioso, é o amor que não depende de outrem. Porque todas as outras 3 formas de amor, elas dependem especificamente de um objeto, né? Seja o amor carnal, eros, eu tenho um objeto de desejo, né? Seja o amor filio, né? Que é o amor direcionado para os meus amigos, para a amizade, né? O amor fraterno, seja estorge, que é o amor conjugal, o amor familiar, né? Então todas essas formas de amor têm um objeto, né? Porém, ágape não. Ágape é um amor transcendental. Eu acho que essa palavra seria mais interessante, né?
E aí, o que acontece? Antes de falar um pouco de como, nessa obra Ética Nicômaco, Aristóteles vai desenvolver a questão da felicidade, linkando com essa questão do amor, eu vou trazer um pouco um outro filósofo, que é um estoico, que é Epicuro, que ele vai falar que, que esses tipos de amor, né, mas não somente esses tipos de amor, mas fazendo um recorte, estratificando aqui um pouco as minhas variáveis, é, o ser humano ele tem alguns apetites. Né? Existem alguns apetites. Existem basicamente três tipos de apetites. Né? Existem um apetite natural e necessário. Existe o apetite natural e não necessário. E existe o apetite artificial. Então, os apetites naturais e necessários basicamente são todas aquelas formas de amor. Então, o amor carnal, eros, o amor conjugal ou familiar, que é storge, e a amizade, né, filho. Ele vai, o Epicuro vai dizer que os apetites naturais e necessários, eles estão vinculados com o amor. Os apetites naturais e desnecessários são os exageros dessas três formas de amor. Então, quando eu sou escravo do amor carnal, quando eu sou escravo da família, do amor conjugal, e quando eu sou escravo da fraternidade, né, quando a relação, e aí utilizando mais termos psicanalíticos, então quando a relação objetal se torna viciante, dependente, é um, é um apetite natural, porém desnecessário. Claro que aqui ele inclui dentro desses apetites naturais, ele inclui uma série de outros estímulos, como fome, sede, necessidade de dormir. Então, seriam tudo aquilo que os behavioristas consideram como comportamentos respondentes, comportamentos inatos. Não sei se eu estou falando certo, tá? Porque eu não sou behaviorista. E aí o que acontece é o remédio, e todos esses apetites que se tornam desnecessários, eles nos afastam da felicidade. E essa é um pouco a visão de Epicuro. Então, que dirá os apetites desnecessários artificiais, né? Então, que aí seriam os vícios. Então, os vícios, que ao contrário das virtudes, são os apetites artificiais ou não naturais, como a honra, como a soberba, como a avareza. E agora voltando a Aristóteles, então Aristóteles ele dizia que, conversando, né, com Epicuro, apesar deles não serem contemporâneos, eu estou falando da filosofia de ambos, é, o, o Aristóteles ele vai dizer que a virtude e a realização da felicidade está em encontrar o meio, o justo meio, né? Não entre os opostos, né? Entre a brincando com Epicuro, entre o apetite natural e necessário e o apetite artificial. Né? O que quer dizer isso? Né? Então, encontrar esse justo meio. Então, que aí em ética Nicômaco, ele vai dizer que a temperança,
então que a verdadeira virtude está nessa justa medida, nesse justo meio, né? Então eu tenho que encontrar, eu tenho que ser de algum modo, é, encontrar a temperança, o equilíbrio, nem ser extremamente de um lado e nem ser extremamente do outro. Então, por exemplo, eu não posso ser uma pessoa extremamente apática, né? Mas eu também não posso ser extremamente bobo ou sarcástico, né? Eu tenho que encontrar a medida certa. Eu não posso ser considerado uma pessoa apática, mas também, ou mal-humorada, mas também não posso ser considerado aquele bobo sarcástico, né? Essa, por exemplo, é uma grande dificuldade minha. Eu tenho uma tendência ao sarcasmo. Quem me conhece profundamente sabe disso. Então, o Aristóteles ele vai falar que a felicidade, você viver uma vida em plenitude, é você encontrar essa justa medida, né? E conversando com aqueles termos de amor, ele vai dizer que essa justa medida, se tratando desses tipos de amor, é o transcender esses três tipos de amor para a ágape, que é esse amor transcendental, que é um amor que se desconecta daqueles apetites em busca de algo mais transcendental. Numa visão humanista, né? Então eu preciso me elevar, não uma visão cristã no sentido e até ou platônica, é uma crítica do Aristóteles a Platão, não é um amor ao mundo das ideias ou ao paraíso ou abnegar-me dos meus apetites em nome de um paraíso. Não é isso, mas é ser encontrar o equilíbrio, né? Eu não posso me deixar levar pelos meus instintos, mas também não posso me castrar, eu também não posso abnegar os meus desejos. É encontrar a justa medida. O Freud, agora conversando, trazendo um pouco a psicanálise, o Freud ele vai observar muito isso, principalmente a partir aliás, em toda a sua obra, desde os seus primeiros estudos sobre a histeria, que justamente as grandes patologias da época vitoriana, que é a época dele, se dava pela abnegação do desejo, né? Pelo utilizando termos mais psicanalíticos, pelo recalque, né? Vivia-se a sociedade vitoriana vivia-se em abnegar, né, em castrar os seus desejos devido a uma moral extremamente rígida, né? Então isso cai justamente naquilo que o Aristóteles dizia que era cair num extremo e não na justa medida, né? O Freud ele considerava que se a sociedade tivesse as rédeas sexuais um pouco mais flexíveis, que grande parte dos males psíquicos seriam sanados, né? Porque ele acreditava, isso está na etiologia aí da teoria psicanalítica, que os grandes males psíquicos têm em sua gênese questões sexuais, né? Tanto que a psicanálise é uma teoria psicossexual. Só que as pessoas elas confundem muito isso, né? Elas confundem de que algumas pessoas, né, crendo que o Freud queria dizer é que deveria haver que o ser humano teria que se render aos seus instintos. E não é isso, né? O Freud vai dizer que existe um dos princípios do inconsciente, que é um princípio econômico e dinâmico, que é um choque de forças entre as instâncias psíquicas que representam esses extremos, né? Enquanto o id é o detentor do instinto, o superego, como última instância desenvolvida no aparelho psíquico, é o detentor da moral, né? Então, a função do ego, justamente aí
que o Freud vai dizer que o ego é um escravo de três senhores, né? Então é um escravo dos instintos do id, das exigências do desejo, ele é um escravo das exigências do superego, no sentido de que você não pode, você tem um modelo social a seguir, e escravos do ambiente que lhe exige também algumas questões, né? Então, a felicidade nesse aspecto mais psicanalítico seria justamente encontrar muito coerente e muito congruente com a visão aristotélica, que é encontrar essa justa medida, né? O novo em Freud foi trazer que nós não somos senhores disso, não depende simplesmente de nossa vontade, né? Brincando um pouco voltando ao grego, que seria a palavra telema, né? Seguir a sua vontade, a palavra vontade em grego é telema. Não seria muito tão fácil assim, né? Porque eu nunca sigo, eu não sou senhor de mim. Justamente quem me rege são todas essas instâncias, né? E aí, com as transformações sociais que aconteceram, então a gente saindo um pouco do Freud, né, pós-Freud, com as transformações sociais que aconteceram, principalmente no pós-guerra, a sociedade se transformou, né, houve aí uma transformação social, principalmente para o liberalismo, se a gente verificar um pouco a filosofia Foucaultiana. Então, nós temos hoje um oposto. Enquanto a sociedade vitoriana ela é extremamente restritiva e geravam psicopatologias de conversão, né, hoje nós vivemos uma sociedade extremamente libertária. Eu faço isso porque ela não é assim, né? Nós continuamos escravos, mas não de uma moral, mas de uma amoralidade, de uma falta de referenciais. E aí eu posso referenciar aqui vários autores, como até o Bauman, então essa questão da sociedade líquida. O que quer dizer isso, né? E aí as pessoas estão cada vez mais desesperadas em satisfazer os seus desejos, principalmente eros, né? Então o amor carnal, sem se dar conta de que isso não é felicidade. Isso é satisfação de desejo, que está fadado ao fracasso, porque o desejo só se sustenta pela falta, né? Eu desejo muito ter uma casa. Quando eu tenho essa casa, deixa de existir, o meu desejo vai pular para outro significante, né? Então, essa busca desenfreada por uma felicidade, como, que nós não temos domínio, como que ela se repercute? Né? Desculpa. O Aristóteles ele vai seguir um pouco um princípio grego lá do oráculo de Delfos, que é aquela grande frase já socrática, que é do conheça-te a ti mesmo. Né? É por meio do autoconhecimento que eu vou conseguir definir onde que é essa justa medida para eu seguir, que é a temperança. Né? Porém, o que é vendido, e eu digo a palavra vendido aqui no sentido capitalista mesmo da palavra, neoliberal, é que a felicidade ela é encontrada por meio da satisfação. E quando a pessoa não encontra isso, ela cai no vazio atroz da frustração. E isso se repercute em várias manifestações, né? Como, por exemplo, a explosão do... Gente, como que eu posso falar sem ser preconceituoso? Desse fenômeno coaching. Né? Faz parte de uma ótica neoliberal capitalista de que se eu puder resolver os meus problemas por meio de uma receita, né, em um mês, em um curso de um mês e de um final de semana, né, a economia disso, né, economia não no sentido financeiro, mas no sentido de tempo, é muito mais é muito mais desejante, é muito mais inebriante essa possibilidade. Porque essa possibilidade, coaching, ela é bem congruente com o tipo de pensamento contemporâneo. Né? De que eu posso
de que a minha felicidade é realizar um desejo. Então eu chego no coach, olha, o meu objetivo é chegar em tal nível, é conquistar isso, o coach dá supostamente uma receita para adquirir aquilo. Mas será que isso que eu quero realmente é a minha justa medida? É a minha temperança? Né? E aí, como psicanalista, como filósofo, como psicólogo, eu vou dizer: não, não é. Porque nem sempre o que eu desejo é o que eu necessito. E nem sempre o que eu desejo não é necessário que eu atinja, é o desejo que me move. E aí eu vou encerrar esse vídeo com uma frase do Lacan que eu acho extremamente interessante, que é: somos seres incompletos, não somos seres desejantes, destinados à incompletude, e é isso que nos faz caminhar. Então é um pouco essa reflexão que eu gostaria de fazer. Será que nós não precisamos resgatar um pouco a temperança lá da Grécia Antiga? Fica aí o questionamento e até o próximo vídeo.